Dia 23 de maio de 2026, o fisiculturismo e o mundo fitness teve uma notícia que ninguém queria receber. Gabriel Ganley, 22 anos, fisiculturista carioca, mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais, cheio de vida, cheio de futuro, em preparação para uma competição, foi encontrado sem vida no seu apartamento em São Paulo. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. O laudo pericial ainda está em andamento, mas nas redes sociais, nos bastidores do esporte, entre pessoas próximas a ele, o que se comenta e o que circula é um quadro de hipoglicemia severa, uma queda brutal nos níveis de açúcar no sangue. Mas aí vem a pergunta: o que é uma hipoglicemia severa? Por que um fisiculturista jovem, cheio de saúde, treinado, morreria por isso? E qual a relação com a insulina? E é sobre isso que eu vou falar hoje, com respeito à memória de Gabriel Ganley, com responsabilidade e com a verdade que eu devo a vocês. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar quem ele era, porque Ganley não era só mais um perfil de academia na internet. Carioca, 22 anos, com estilo de vida direto, espontâneo, sem frescura. O tipo de conteúdo que conecta de verdade. Mais de 2 milhões de seguidores, garoto propaganda da Integral Médica, uma das maiores marcas de suplemento aqui no Brasil, e ele estava em preparação para competir, prevista para julho. Nomes grandes no esporte, como Ramondino e Toguro, prestaram homenagem. A própria Integral Médica se pronunciou com uma nota oficial emocionante. Abre aspas. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Fecha aspas. E isso diz muito sobre quem ele era. E é justamente por isso que essa morte dói tanto. Foi alguém que vivia o esporte, que respirava treino, que tinha o físico como identidade. E mesmo assim foi embora cedo demais. Agora eu vou te explicar de um jeito simples, para leigo mesmo, o que é a insulina e por que ela existe nesse universo. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. A função original dela é simples. Quando você come carboidrato, o açúcar sobe no sangue. E a insulina entra em cena para levar esse açúcar para dentro das células. Células do seu músculo, do seu cérebro, do seu fígado. Ela é basicamente a chave que abre a porta da célula para a glicose entrar. E é por isso que pessoas com diabetes precisam dela. O pâncreas delas não produzem insulina suficiente, ou o corpo não responde bem. Então o açúcar fica solto no sangue e não chega onde precisa. Até aqui tudo faz sentido, é um hormônio vital, é essencial para a vida. Mas aí entra o fisiculturismo. Alguns atletas de alto nível perceberam que se a insulina é tão boa em transportar glicose para dentro da célula, ela também pode transportar aminoácido, que são os blocos de construção do músculo, e glicogênio, que é o combustível armazenado no músculo. Na teoria, isso significa mais nutriente chegando no músculo, mais glicogênio, mais volume muscular. É por isso que atletas de fisiculturismo utilizam a insulina como parte de protocolo farmacológico. Só que tem um detalhe que pode ser fatal. A insulina é um dos hormônios mais perigosos se usado da forma errada. E eu não estou exagerando. Quando você injeta insulina no seu corpo sem precisar dela, você está jogando o jogo mais arriscado que existe na farmacologia do esporte. O que acontece? A insulina vai trabalhar, ela vai puxar a glicose do sangue para dentro das células. Só que ela não sabe parar, ela continua agindo e o açúcar do sangue começa a cair, até chegar no nível que o cérebro não suporta mais. E isso se chama hipoglicemia severa. E os sintomas vão de tontura, suor frio, confusão mental, até confusão, perda da consciência e a morte. Isso pode acontecer em minutos. O problema é que se a pessoa está sozinha, se ela está dormindo, o nível cai enquanto ela dorme, ela não acorda mais. Não existe margem de erro para a insulina. Não existe vou testar. Uma dose errada, uma refeição que não veio depois, um cálculo equivocado e acabou. E é por isso que a insulina é proibida em muitas federações. É por isso que médicos especializados no esporte não prescrevem para atletas saudáveis. É por isso que profissionais sérios da área ficam longe disso. E agora, voltando para o Ganley, eu preciso ser muito claro aqui. Até agora, não existe nenhuma confirmação oficial sobre a causa da morte dele. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso. O laudo pericial está em andamento. O que circula nas redes, o que a imprensa reportou sobre pessoas próximas a ele, é um caso de hipoglicemia severa. Mas eu não vou afirmar que foi a insulina, eu não sei, ninguém sabe. E um desrespeito à memória e à dor da família dizer algo como se fosse verdade absoluta. O que eu sei é que hipoglicemia mata, que o fisiculturismo, especialmente na fase de preparação, envolve restrições calóricas extremas, protocolos farmacológicos agressivos e o nível de pressão sobre o corpo que as pessoas comuns nem imaginam. O Ganley já tinha relatado publicamente que tinha sofrido
problemas sérios de saúde. E ele era transparente sobre isso. Ele vivia na pele. E agora, com 22 anos, ele se foi. E isso precisa servir de alerta para todos que vivem esse esporte. E eu falo aqui de treino, disciplina, dieta, lifestyle. Eu acredito no esporte, eu acredito no fisiculturismo. Eu acredito que o corpo humano é capaz de coisas incríveis. Mas eu também acredito que nenhum troféu, nenhuma competição, nenhum shape vale uma vida. Se você está no mundo do fisiculturismo ou pretende entrar nesse universo, procure um médico, mas procure um médico de verdade, não qualquer guruzinho na internet que passe um protocolo no direct. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, não pelo algoritmo, mas compartilha porque alguém que você conhece pode precisar ouvir isso. E se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo sério, com base e sem enrolação. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem. Eu não o conheci pessoalmente, mas conheço o esporte que ele amava e conheço também a dedicação que esse caminho exige. Sei o quanto é difícil de imaginar que uma pessoa tão jovem possa partir dessa forma. A perda de vocês é real, a dor é real e o legado que ele deixou em cada pessoa que ele inspirou, cada jovem que começou a treinar por causa dos conteúdos dele, isso também é real e isso ninguém tira. Descanse em paz, Gabriel. 22 anos de muita vida, muito esporte, muita dedicação, de muita entrega. Que sua família e amigos encontrem força e amparo neste momento tão difícil.